me avisan para comenzar Já. a presentar. Posso? Pode começar, professor. Tá. Bom dia. Para dar continuidade a nosso evento, quero apresentar um professor moçambicano. Ele é o doutor Ercílio Langa. Ele é licenciado em Sociologia e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Eduardo Mondlane de Moçambique. Também é mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Pará. Atualmente, Ercílio é professor adjunto da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab do Campo dos Malés, na Bahia. O professor Ercílio Langa vai fazer uma reflexão sobre o significado que teve a independência, a luta pela independência e o próprio ato de independência, a nova etapa que tem tido a República de Moçambique, a importância histórica desse fato para seu povo. Ele vai escolher alguns itens de interesse referido à independência de Moçambique. Convido a todos a escutar a intervenção do professor Ercílio e abordar se alguém tem alguma questão para perguntar no final da sua intervenção. Com a palavra, o professor Dr. Ercílio Langa. Sim, bom dia a todos e todas. Não sei se me ouvem bem. Eu vou tentar aqui fazer uma reflexão sobre os 46 anos de independência de Moçambique, né? Mas não é exatamente uma reflexão comemorativa, né? Acho que todos vocês acompanham a história mais recente de Moçambique, né? Nós temos problemas de uma insurgência islâmica, né? Eu evito falar da palavra terrorismo, né? E isto é reflexo justamente do nosso processo histórico, político e social. Como vocês sabem, Moçambique é este país africano, da África Austral, que fica na parte oriental, e ele faz fronteira com cerca de 5, 6, 7 países, todos eles anglófonos, né? A norte com a Tanzânia, a noroeste com o Zimbábue, né? País com os quais partilha o Lago Nyassa, que também é alvo de uma disputa territorial, a oeste com a Zâmbia e com o Zimbábue, a sudoeste com a África do Sul e a sul com a Suazilândia, além da nossa fronteira marítima com o Oceano Índico a leste, né? Então, Moçambique foi colônia portuguesa. A presença dos portugueses é datada de 1492, com Vasco da Gama, e depois nós tivemos todo aquele processo de trocas comerciais desiguais, a dominação, ocupação, a colonização, até a nossa independência em 1975. E, diferente dos territórios ocupados pela Grã-Bretanha, pela França, pela Bélgica, a nossa independência em Moçambique ela é alcançada por via de uma luta armada de libertação. Então, se os britânicos, franceses, belgas que colonizavam os países africanos reconheceram a caducidade dessas relações coloniais, Portugal não reconhece. E aí que, a partir de 62, depois da fundação da Frelimo, que na verdade foi fruto da união de 3 movimentos nacionalistas, ela é fundada fora de Moçambique, na Tanzânia, né? Eduardo Mondlane consegue, de fato, aglutinar todas as identidades particularistas, étnico-regionais, e se funda esta Frente de Libertação de Moçambique, que é a Frelimo, que, de fato, é um movimento de vanguarda na luta contra a colonização portuguesa. Então, durante 11 anos, de 62 até 74, a Frelimo desenvolve uma luta armada de libertação nacional
contra não apenas um, mas vários adversários poderosíssimos. Primeiro, porque Portugal pertencia à Organização do Atlântico Norte, né, que fornecia uma logística militar. Me recordo que Moçambique, a Frelimo chegou a abater aviões da OTAN dentro do território moçambicano. Então, Portugal tinha um apoio, além dos seus parceiros tradicionais, a França, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos da América, que na ONU sempre se posicionaram e votaram a favor da continuidade da colonização portuguesa. Então, somente em 1975, depois de 11 anos de luta armada, né, é que, de fato, Moçambique alcança a sua independência e é declarada independência no dia 25 de junho de 1975. Portanto, daqui a um mês, nós comemoraremos 46 anos de independência. E após a independência, um ano depois, nós começamos a vivenciar um outro conflito, que é uma luta, uma guerra de desestabilização, promovida pela RENAMO, a Resistência Nacional Moçambicana, que é um movimento também nacionalista, mas criado fora de Moçambique, na antiga Rodésia, justamente pelos serviços da inteligência rodesiana, na altura, chamava-se Rodésia do Sul, o atual Zimbábue, e era comandada por Ian Smith, um regime de minoria branca, que declarou uma independência unilateral e dominava o Zimbábue. Assim como a Frelimo tinha, e também Moçambique, neste caso, tinha como adversário a África do Sul do Apartheid, este regime que desestabilizava o governo de Maputo, bombardeando não apenas Maputo, mas também Luanda, com a grande desculpa do contexto da Guerra Fria, de que seriam bastiões do comunismo. Então, a independência de Moçambique em si, ela já representa um desafio, além de Portugal e todo mundo ocidental que simpatizavam e apoiavam a RENAMO. Sabemos claramente que durante anos a CIA dos Estados Unidos da América, assim como o regime do Apartheid, forneceram armas e logísticas à RENAMO. Então, se a RENAMO ela é fundada na Rodésia do Sul, o atual Zimbábue, 5 anos depois, com a independência do Zimbábue, da qual Moçambique foi protagonista por ter albergado as bases da ZANU-PF, justamente na tentativa de libertar a região, este movimento internacionalista de solidariedade internacional de Samora Machel, 5 anos depois, quando a Rodésia consegue a independência, né, se transforma em Zimbábue, justamente os apoios da RENAMO cessam e a RENAMO é obrigada a transferir a sua base mais para o sul, para a África do Sul. Então, Moçambique, um país jovem, recém-independente, rodeado de países anglófonos, tem a sua soberania colocada em causa, justamente porque, por conta das agressões do regime sul-africano e também do regime zimbabuíta, do regime da Rodésia do Sul, mas também mais a norte do Malawi. O Malawi governado por Kamuzubanda, que, não tendo uma saída para o mar, muito antes, durante a colonização portuguesa, já era antipática, era hostil ao movimento nacionalista moçambicano, porque ele negociava com Portugal, que Portugal cedesse uma parte do norte do país para que o Malawi, um país essencialmente do Interland, tivesse uma saída para o mar. Então, é neste contexto que nós vamos ter a independência de Moçambique, com diversos inimigos. Primeiro, o mundo capitalista ocidental, Estados Unidos da América, a França, a Grã-Bretanha e próprio Portugal, que queriam manter essas relações coloniais, né? Havia investimentos desses países em Moçambique, mas, por outro lado, na própria região, no contexto desta Guerra Fria, a África do Sul do Apartheid, que via Moçambique e a Frelimo como um campo hostil, né? Por conta de um certo apadrinhamento dos países socialistas à luta de libertação nacional. Do outro lado, a Rodésia do Sul de Ian Smith e, mais acima, o Malawi. Então, quando Moçambique se torna independente, a Frelimo e o próprio país se veem com 3, 4 inimigos. E, de fato, havia ações de desestabilização, quer da África do Sul, que bombardeava Moçambique, quer também do regime do Ian Smith, que até 1980 bombardeou Moçambique, destruindo infraestruturas sociais, econômicas,
quer também o Malawi, que realizava ataques terrestres contra Moçambique, justamente tentando forçar um diálogo para que o país cedesse uma saída para o mar. Então, é neste contexto que Moçambique fica independente, sem contar ainda com a guerra de desestabilização movida pela Renamo um ano depois. É neste contexto que Samora Machel, líder moçambicano, em 77, cerca de 2 anos depois da independência, depois de ter feito um périplo pelo mundo ocidental, denunciando essas agressões, pedindo apoio a estes países, e não conseguindo estes apoios, em 77, no 3º Congresso da Frelimo, a Frelimo adota o marxismo-leninismo como ideologia de Estado, adota uma economia centralmente planificada e se declara uma república popular de cariz marxista-leninista. Então, esta é a primeira opção que Moçambique tem, que a própria Frelimo tem, para sobreviver dentro deste contexto hostil, no contexto da Guerra Fria. Quero chamar a atenção que essa guerra pode ter sido fria na Europa, nos Estados Unidos da América, mas nós, na África Austral, a guerra foi quente, porque vivenciamos justamente essas atrocidades, né? E não apenas Moçambique, mas também Angola, né? E Angola teve ajuda, neste caso, dos cubanos, né, na Operação Carlota, que em 89 acabou por ditar uma virada importante no mundo, né, que foi a derrota sul-africana na Batalha de Cuanaval, né, justamente com apoio de tropas cubanas e material soviético, né? E essa batalha foi importante porque ela muda o cenário na África Austral, né, causa, de facto, a queda do apartheid, e os angolanos vão exigir, justamente com os cubanos, a libertação de Mandela, o desmantelamento do regime do apartheid. Caso contrário, eles invadiriam a África do Sul. E aí nós vamos ter uma intervenção norte-americana, tentando chamar para si o protagonismo, né? Ameaçando também cubanos e angolanos, e força o acordo de linkage, justamente no edifício da ONU, em que vai se negociar tudo isso, inclusive a independência da Namíbia. Mas eu vou voltar cá para Moçambique para tentarmos compreender as opções político-econômicas de Moçambique de 75 até os dias de hoje. Internamente, Moçambique consegue, de fato, moralizada, a própria Frelimo, moralizada por conta da vitória sobre a colonização portuguesa, né? Vai instaurar um regime marxista-leninista, com as suas dificuldades. Então, o regime marxista-leninista, por conta do todo o contexto da Guerra Fria, da desestabilização promovida pela Renamo, pela África do Sul, e também pelo Malawi, vai optar por um regime um tanto fechado. Razões de segurança, então, é difícil em Moçambique, na altura, falar de liberdades de imprensa, de acesso à informação, inclusive até liberdades de ir e vir. Por conta desse conceito da agressão, o país fica militarizado, né? Nós vamos receber um certo apoio militar e logístico da União Soviética, justamente por conta de questões de defesas, e dentro do país já é um controle rígido, né? Por exemplo, as guias de marcha, né? Que para nós viajarmos distâncias superiores a 60 quilômetros, tínhamos que ter uma autorização do Estado que justificava justamente nesse contexto da segurança nacional. Por outro lado, a própria instalação do regime socialista, ele vai, de fato, coibir algumas liberdades, né? Era preciso resolver uma série de problemas e, de fato, o regime da Frelimo vai instaurar algumas operações justamente tentando criar uma ordem social. Então, vou falar aqui da Operação Limpeza, primeiro, e da Operação Produção, que foram operações no sentido de fazer uma higienização no espaço urbano, em que o Partido do Estado vai, de fato, retirar todos aqueles segmentos que considera improdutivos, profissionais do sexo, pessoas com problemas do alcoolismo, boêmios, todos aqueles que eram contrários ao regime, vão ser transportados para campos de reeducação e também de produção, particularmente fora das zonas urbanas e na zona rural, justamente tentando criar um ambiente mais propício para o próprio Partido do Estado se desenvolver, né? E estas operações são controversas, de fato, porque elas violaram em si direitos humanos, né? Teve muita gente que foi encontrada só porque não tinha um documento, foi parar num campo de reeducação. Alguns, de fato, eram considerados inimigos de Estado porque não concordavam com o regime socialista, né?
mas também foram perseguidas diversas autoridades tradicionais, né? O socialismo tinha esta tentativa de criação de um homem novo, e este homem novo deveria ser crente na ciência, deveria abandonar as suas raízes culturais, por exemplo, as nossas práticas tradicionais, como, por exemplo, o lobolo, que é o preço da noiva, o dote, que é uma prática cultural de quase todas as etnias, os grupos etnolinguísticos do sul de Moçambique, patriarcais, por assim dizer. Então, todo este contexto vai criar uma base social de apoio à Renamo que não foi reconhecida pela Frelimo. Durante cerca de 16 anos de guerra civil, a Frelimo recusar-se a negociar com a Renamo justamente acusando-os, na linguagem de Samora Machel, de serem bandidos armados por conta da ação de desestabilização. E isso vai impedir, de fato, o fato da Renamo ter sido criada fora de Moçambique e criada por um regime racista, que era o regime minoritário de Ian Smith, de fato, na ótica da Frelimo, vai deslegitimar esta luta da Renamo. E, de fato, durante 16 anos, a Frelimo se recusa a negociar com a Renamo, e justamente com certa razão. Durante os 16 anos de guerra civil em Moçambique, nós tivemos poucos confrontos diretos entre o exército moçambicano e os guerrilheiros da Renamo. Os 16 anos de guerra civil, quem sofreu foi a população. O que é que acontecia nesta guerra? A Renamo atacava uma aldeia, uma localidade, capturava, se viciava, matava, e tudo aquilo que não vou falar aqui, você já conhece, já sabe o que acontece numa guerra, estupro, massacres e tudo mais, e essa população ficava nas mãos da Renamo. 6 meses depois, 1 ano, 2, 3 anos, quando as tropas governamentais conseguiam, de fato, recapturar, tomar de volta aquela aldeia, surgia a acusação de que eles eram da Renamo porque eles ficaram 3 anos sobre o guarda-chuva da Renamo. E, neste contexto, era a população que mais sofria. Nós tivemos pouquíssimos confrontos entre as tropas governamentais e os guerrilheiros da Renamo. Por exemplo, a minha avó morava no campo, ela não entendia nada nem de socialismo, nem de capitalismo, nem de direita, nem de esquerda. O que ela queria era ter a sua roça, plantava milho, as melhores sementes ela pegava, guardava numa garrafa PET e esperava a próxima época agrícola que chovesse e ela pudesse plantar. A minha avó não tinha nada a ver com as opções políticas, o socialismo ou o capitalismo em Moçambique. Mas foi daquelas mais afetadas pela guerra. Então, durante 16 anos, nós vivenciamos isso. E a guerra é atroz, houve uma desestabilização do país, o país ficou completamente destruído, até que, finalmente, no início dos anos 90, após a queda da União Soviética, né, esta ideia de que, de fato, o capitalismo venceu, Moçambique fica sem o seu principal parceiro tradicional de cooperação, né, que era o mundo soviético, e acelera, de fato, as negociações com as instituições de Bretton Woods, o FMI, o Banco Mundial, e todas aquelas receitas do ajustamento estrutural que nós conhecemos, do qual o Brasil também passou. Então, de fato, há uma mudança a partir de finais da década de 80, 87, 88, 89, para o capitalismo, para a economia de mercado. Antes disso, nós temos, de fato, um outro fator que foi a morte de Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique. Então, Samora Machel morre ao voltar de uma viagem na Zâmbia, na qual ia justamente discutir este apoio do Malawi à Renamo, em que, de fato, o Malawi continuava a apoiar as ações de desestabilização da Renamo, juntamente com o regime do Apartheid. Mas gostaria aqui também de caracterizar um pouco e chamar a atenção para o governo de Samora Machel, que muitas das vezes é reduzido apenas como um governo de cariz socialista, um regime de partido único, mas era um governo em si com pautas emancipatórias, né? A primeira coisa é que era um governo multicultural e multirracial. Samora Machel conseguiu aglutinar em si não apenas os moçambicanos negros, mas também os moçambicanos de raça branca, de origem indiana, goesa, num governo multicultural, logicamente, que sobre a grande bandeira do socialismo. E, de fato, a principal preocupação de Samora Machel era, de fato, a soberania
do território moçambicano e dos próprios moçambicanos. Era um projeto de desenvolvimento, mas todo ele fundado no socialismo, da ideia do homem novo. Chamar a atenção também para a solidariedade internacional que caracterizou o governo Samora Machel, um governo profundamente comprometido, primeiro, com a descolonização do continente africano. Então, é que Samora Machel albergou as bases do ANC da África do Sul e também da ZANU, do Zimbábue, justamente na tentativa de libertar a região da colonização europeia, da dominação de regimes minoritários brancos. Samora Machel, juntamente com o presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda, com Júlio Nyerere e com Agostinho Neto, eles vão fundar os Estados da Linha da Frente, logo em 76, que foi fundamental para a libertação do Zimbábue, de Robert Mugabe. E mais tarde, depois da libertação do Mugabe, em 1980, os Estados da Linha da Frente se transformam na SADCC, aquela Conferência de Coordenação para o Desenvolvimento da África Austral, que mais tarde vira SADC, que hoje em dia constitui uma perspectiva de integração regional, um bloco econômico dos melhores sucedidos na África, em todo o continente africano. Então, durante a governação de Samora Machel definiu, no terceiro Congresso da Frelimo, uma política externa de solidariedade, não apenas com o povo da África do Sul, do Zimbábue, mas também com o povo irmão de Angola. Moçambique foi o primeiro país, por exemplo, a apoiar a luta da Fretilin sob a ocupação da Indonésia. Se mencionam nos debates da Frelimo a solidariedade em relação ao povo da República do Saara Ocidental, assim como também menciona a solidariedade com o povo da Palestina. Então, Moçambique é dos primeiros países a abrir embaixadas, delegações, tanto da Palestina quanto de Timor-Leste, em África. Então, tínhamos em Samora Machel uma política de solidariedade internacional, não apenas para com africanos, mas com todos aqueles povos que eram oprimidos. Samora Machel vai denunciar não apenas na ONU, mas também na própria Organização da Unidade Africana, todas essas agressões e denuncia, logicamente, o apartheid. E é justamente nesta volta de uma dessas conferências, na tentativa de convencer ações e também em reações em relação ao Malawi, tentar convencer o presidente do Malawi que o seu avião é desviado, né, com um instrumento chamado VOR, de origem israelita, que na altura era um principal parceiro do regime do apartheid na África do Sul. Não sei se vocês conhecem essa história, que a África do Sul chegou a ter o programa nuclear mais avançado do mundo, justamente o que é a partir desta cooperação e logística com o regime sionista de Israel. Então, houve uma cooperação profunda. De fato, Samora Machel, o seu avião é desviado nesta viagem. Em vez de ir a Moçambique, ele é conduzido para as montanhas, na qual bate nas montanhas e morre Samora Machel, juntamente com 33 outros moçambicanos. É desta forma que, eliminando grande parte do governo moçambicano, Moçambique acaba, de fato, acelerando esta mudança do regime marxista-leninista para um regime de economia de mercado. Mas, antes disso, em 84, Samora Machel já havia compreendido alguns problemas dentro do mundo socialista e já havia começado a negociar com o mundo ocidental. Então, é que Samora Machel faz uma viagem inusitada. Em um mês, primeiro, ele se encontra com Ronald Reagan, um encontro bastante tenso, porque sabíamos claramente do apoio da CIA, dos norte-americanos, a Renamo, assim como também a presença de espiões. Samora Machel já havia expulsado diplomatas norte-americanos de Maputo. Então, um encontro tenso, em que Samora Machel foi lá e mostrou que, olha, vocês estão destabilizando o nosso país. Nós não temos nada contra o mundo ocidental. Simplesmente, nós queremos a nossa própria via de desenvolvimento. E lembra Ronald Reagan tudo isso, Ronald Reagan se esquiva
e diz que nunca apoiou a Renamo. Então, há um encontro, de facto, Ronald Reagan acaba por reconhecer, e nos meses seguintes, de facto, o governo Reagan diminui os apoios em relação à Renamo. Um mês depois, se encontra com Margaret Thatcher, né? Um encontro inusitado, mas bem menos tenso, porque, de fato, já se conheciam. Samora Machel havia ajudado, por assim dizer, Margaret Thatcher na questão do Zimbábue. Se vocês se lembram, a independência do Zimbábue, ela foi negociada em Lancaster House, na Grã-Bretanha, em que, de fato, com a experiência que Moçambique viveu, por ser um regime mais virado ao socialismo, nós tivemos, logo depois da independência, um êxodo dos portugueses assustados com a própria Frelimo, com Samora Machel. Então, todos eles tinham privilégios, Moçambique fica independente, logicamente que esses privilégios vão acabar, há uma onda de desinformação e os portugueses começam a sabotar as infraestruturas moçambicanas. Consequentemente, eles são expulsos de Moçambique, né? De uma operação chamada 2024, em que há um prazo para eles saírem, né? Logicamente, quem não está contente tem as portas abertas para sair, e, de fato, saem, de fato, há um êxodo dos portugueses, que, de fato, era a massa que movimentava o país, porque eles tinham formação por conta de todo o processo de colonização, engenheiros, professores. Então, Moçambique ficou de rastros, sem técnicos, sem ninguém para dar continuidade à máquina administrativa, às indústrias. Então, o país saiu prejudicado. Durante a independência do Zimbábue, Samora Machel, tendo tido esta experiência, aconselha Robert Mugabe a uma independência mais negociada, em que, de fato, aconselha a manter aquela população branca, porque eles dominavam a economia, toda a parte administrativa, para não ter este êxodo e o Zimbábue não ficar de rastros. E, de fato, Margaret Thatcher se sente agradecida por Samora Machel ter feito esta mediação, mas também ela saiu vitoriosa, porque os acordos de Lancaster House, eles previam, na altura, uma reforma agrária mais lenta, feita durante os 15 anos seguintes, em que, de fato, deveria haver um processo de redistribuição das terras para a população negra, essas terras todas que haviam sido tomadas durante a colonização. E que, mais tarde, Robert Mugabe vai fazer essa terceira chimurenga, e aí o mundo todo passa a chamá-lo de ditador, quando, na verdade, ele estava a cumprir aquilo que foi escrito nos acordos de Lancaster House, que deveria haver uma reforma agrária, sim, mas uma reforma agrária gradual e negociada. Logicamente que essa reforma agrária foi sendo adiada, a população branca nunca aceitou esta reforma agrária, e justamente o Zimbábue, que era um país considerado celeiro da África Austral, justamente por conta dos investimentos de brancos britânicos, norte-americanos, australianos, que sustentavam aquela agricultura, era tido como um país superior. E, de fato, quando Robert Mugabe insiste nesta reforma agrária tardia e forçada, o Zimbábue também entra em crise. Mas tudo isso Samora Machel já havia previsto. Enquanto que, por exemplo, a África do Sul nunca chegou a fazer a reforma agrária. O governo do Nelson Mandela, e eu não vou entrar aqui em polêmicas, justamente porque o Brasil tem uma imagem idílica acerca de Nelson Mandela, muito preocupada com os 27 anos que passou na prisão, mas, de fato, o ANC de Nelson Mandela nunca chegou a resolver os verdadeiros problemas da África do Sul. Quero lembrar a vocês que o regime sul-africano do apartheid, ele confiscou 93% das terras aráveis, desculpa, 97%, na verdade, das terras aráveis ficaram nas mãos da população branca, e apenas 3% das terras não aráveis, pedregosas, é que estão nas mãos da população negra. Então, nunca houve uma reversão, uma reforma agrária que, de fato, devolvesse essas terras para a população negra. Assim como o Brasil, hoje em dia, não se fala mais de reforma agrária. Eu me recordo perfeitamente que na década de 70 e 80 era uma das bandeiras da esquerda, inclusive do PT, insistir numa reforma agrária. E hoje em dia não se toca mais neste assunto, né? Nós conhecemos o Brasil, este país do latifundiarismo, né?
estas grandes extensões de terra, né? A gente se recorda em Moçambique daquela famosa novela O Rei do Gado, que mostrava este regime colonial aqui no Brasil, né? Do latifundiarismo, de grandes extensões de terras nas mãos de poucas pessoas. E hoje em dia está ainda mais forte com todo o lobby do agronegócio. Então, este foi um problema que a Frelimo resolveu em 75, né? De facto, tomando a terra, nacionalizando a terra e os bens que existiam como sendo do povo moçambicano, que países como a África do Sul, o Zimbábue e até a Namíbia não conseguiram fazer. Então, é neste processo que o governo de Samora Machel tenta se equilibrar durante cerca de 15, 16 anos, que culmina com a morte de Samora Machel. Mas, antes da morte de Samora Machel, já havia flertado com este mundo ocidental ao visitar Ronald Reagan, ao visitar Margaret Thatcher, ao visitar Portugal e chamar a atenção que nós não temos uma guerra contra vocês. Nós simplesmente queremos ser donos do nosso destino. E, de fato, ele assina em 84, um pouco antes de morrer, de ser assassinado, um primeiro acordo com o FMI, Banco Mundial, visando o apoio econômico. Logicamente que este acordo visava algumas trocas. Em primeiro lugar, a flexibilização do mercado moçambicano, uma certa abertura do mercado moçambicano às empresas do mundo ocidental capitalista. Então, em 87, há uma transição política dentro do partido, é eleito Chissano dentro do partido Frelimo, não houve eleições gerais no país, há uma sucessão quase que direta, e Chissano, que tinha experiência política, havia sido o primeiro presidente do primeiro governo de Moçambique, que foi o governo de transição de 74 até 75, e também havia sido ministro dos Negócios Estrangeiros de Samora Machel. Ele assume Moçambique justamente com esta dura tarefa num momento crítico, em que Moçambique estava de rastro por conta dos 16 anos de guerra civil, o país totalmente desgastado, sem uma infraestrutura econômica e social, e, de fato, começa aqui a adotar uma série de receitas do FMI, Banco Mundial, implementando a política de ajustamento estrutural. E é aqui onde, de fato, aquela Frelimo dos camaradas, que antes éramos todos iguais, camaradas, eles viram os patrões, tornam-se donos das fábricas, justamente nesse processo de privatização da economia moçambicana, né? Em que, de fato, aquelas grandes fábricas, indústrias, que tinham em si 3, 4, 5 mil trabalhadores, dentro da reforma de ajustamento do FMI e Banco Mundial, começa a ficar com 300 e tudo mais e tudo, e há um processo de desemprego na sociedade moçambicana. Moçambique era um dos maiores produtores de castanha de caju, perde esta posição para o Brasil e para a Índia. E um país que ainda produzia alguma coisa passa a importar boa parte dos produtos. Há uma mudança drástica na sociedade moçambicana que afeta todos os setores. Mas são essas reformas econômicas e também políticas que vão possibilitar os acordos de paz. Ao mesmo tempo que Chissano adota, de fato, esta economia de mercado de forma drástica, de fato, há uma abertura de Moçambique ao mercado internacional, ao investimento estrangeiro, ao mesmo tempo começam as negociações com a Renamo, negociações feitas no Quênia, em Portugal, na Alemanha, e que são condicionadas a uma mudança política. Moçambique aceita as pressões do mundo ocidental, do FMI, do Banco Mundial, muda a sua constituição de uma constituição monopartidária, de um regime de partido único, para uma constituição multipartidária, abre-se o parlamento, cria-se uma sociedade civil que, na verdade, é criada de fora para dentro. E, de fato, em 1992, há um acordo de paz assinado em Roma, e é muito interessante que este acordo de paz é insólito. Durante 16, 17, 20 e tal anos, os norte-americanos, profissionais de relações internacionais, os europeus, os sul-africanos, não conseguiram, de fato, conseguir fazer sentar à mesa a Frelimo e a Renamo. Foram os padres italianos, com muito boa vontade, que, de fato, conseguem retirar Afonso da Cama das Matas, levaram a Roma, e eles, Chissano, assinam um acordo de paz e há, de fato, o fim da guerra em Moçambique. Havia condicionantes neste acordo. A primeira condição é que, de fato, a Frelimo e a Renamo se desarmassem e se transformassem em partidos políticos e passassem para a luta política, dentro de um regime multipartidário, logicamente. A outra
exigência era, de fato, a presença de tropas estrangeiras ao abrigo da ONU, os capacetes azuis, que monitorassem esse acordo de paz. E, finalmente, a realização de eleições multipartidárias, eleições gerais. E, de fato, em 94, né, ocorrem as primeiras eleições gerais multipartidárias em Moçambique, é criada uma Comissão Nacional de Eleições, um secretariado técnico da administração eleitoral, mas o grande problema é que tanto a Frelimo quanto a Renamo nunca chegaram a desarmar as suas mentes. Houve um processo sim, de desmobilização das tropas, houve uma tentativa de criação do exército único, né, formado por metade dos homens da Renamo, metade dos homens da Frelimo, mas, de fato, os homens da Renamo nunca foram incorporados a esse exército. E, de fato, as primeiras eleições gerais, em 94, são ganhas pela Frelimo, numa margem muito reduzida, que chamaríamos de um empate técnico, mas a própria legislação eleitoral moçambicana previa que, se ganhasse com diferença de um voto, não haveria uma segunda volta, de fato não há uma segunda volta, e este processo já começa problemático. O Renamo vai contestar essas eleições, alegando fraude, e é verdade sim. O que se provou é que em todas as eleições gerais em Moçambique são manchadas sim pela fraude, pela violência pré-eleitoral, utilização de meios públicos do Estado durante as campanhas eleitorais. A Frelimo nunca aceitou, de fato, que observadores internacionais acompanhassem todo o processo eleitoral de contagem dos votos. Então, esta paz moçambicana é uma paz incompleta, por assim dizer. Mas, mesmo assim, durante os 20 anos seguintes, Chissano soube, de fato, conduzir o país, ainda que com eleições fraudulentas. Sempre que a Renamo ameaçasse voltar às matas, à guerra, havia negociações, trocas particulares, e Moçambique foi se mantendo assim durante cerca de 20 anos. Até que, finalmente, em 2014, Moçambique volta a ter ataques armados justamente por conta desta paz insustentável, em que, de fato, houve uma parte de repartidarização do Estado, nunca se eliminaram as células do Partido Frelimo que dominam as instituições públicas, de fato, nunca houve incorporação dos homens da Renamo no exército moçambicano, e que, de fato, em 2014, com o novo presidente, Moçambique volta a vivenciar ataques armados da Renamo. Então, há um retorno à guerra, mas justamente porque aquelas questões que deviam ter sido resolvidas em 94 não foram, que foi a despartidarização do Estado, a incorporação dos homens da Renamo no seu exército. E, consequentemente, depois de 94, houve um enfraquecimento do exército moçambicano, houve um desinvestimento, e na altura até que foi estratégico, né? A gente acabava de vencer uma guerra, para que investir no exército, sob risco de voltarmos a uma nova guerra? E, de fato, este processo de enfraquecimento do exército foi um processo de investimento em outras áreas, de fato, a reconstrução do país, investimentos econômicos. Moçambique passou a ser o menino bonito do FMI do Banco Mundial, porque vai seguir justamente com todo o Pai Nosso do FMI do Banco Mundial. Moçambique vira o menino bonito, então é que em 96, 97, Moçambique tem perdoado toda a sua dívida nos famosos acordos na França do IPIC 1 e IPIC 2, em que o mundo ocidental perdoa cerca de 80% da dívida moçambicana, da dívida externa. Mas todo este processo aí vai também enfraquecer a própria democracia. O facto da Frelimo ter ganho as primeiras eleições ditou justamente a continuidade de um regime muito parecido com o regime socialista. Países como Cabo Verde tiveram uma outra história. Depois de ter abandonado o regime de partido único, o regime socialista em Cabo Verde, quem vence as primeiras eleições é o partido da oposição. E dita, de fato, uma mudança. Mas em Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, quem ganha é o partido que já estava no poder. Então, um processo de continuidade daquele Estado em moldes socialistas. E, de fato, durante esses anos não há um investimento no exército moçambicano. Temos casos famosíssimos de corrupção. Moçambique, depois, o líder da Renamo morre nas matas, vítima de doença, mas justamente neste cerco promovido pelo partido no poder. E todo este processo de acumulação, de fato, a Frelimo opta por uma solução muito parecida daquela que Angola fez com Savimba, ainda que Savimba tenha morrido em combate, mas depois que mora o líder da oposição, o partido no poder se senta à vontade para fazer e desfazer. Isto vai culminar em 2017 com uma coisa muito interessante, né? Moçambique é um país livre,
descobrem-se enormes reservas de recursos naturais, petróleo, gás, pedras preciosas e tudo. No norte de Moçambique há uma exploração desenfreada de garimpeiros, inclusive com pessoas de outras nacionalidades, tanzanianos, gente da República Democrática do Congo, do Uganda. E quando a Frelimo descobre essas enormes riquezas, expulsa todos esses grupos, toma para si a exploração. É aquilo que nós chamamos em Moçambique de que os nossos dirigentes estão a comer sozinhos. Não há uma distribuição equitativa dessas riquezas para as populações. Os dirigentes da Frelimo são riquíssimos, né? Envolvidos também em tráfico de droga. Toda esta conjuntura faz surgir em Cabo Delgado um grupo de jovens descontentes, porque está à margem, não tem educação, não tem emprego, não tem nada, e eles são, de facto, aliciados por grupos nacionais e estrangeiros, né? Ligados a uma vertente mais extremista do Islão, e eles começam uma insurgência. Insurgência essa que, mais uma vez, não foi reconhecida pelo governo moçambicano. Pelo contrário, o governo da Frelimo demora 3 anos para se dar conta que havia uma base nacional, de novo, de apoio a este grupo rebelde. E essa situação vai se deteriorando até chegar ao ponto que nós temos hoje em Moçambique, de facto, um movimento paralelo que faz concorrência ao Estado moçambicano, que ataca, que destrói, que mata, inclusive que hasteia a bandeira do Estado Islâmico em Moçambique, numa situação que o governo moçambicano qualifica como terrorismo internacional. Mas ela surge justamente na província mais rica de Moçambique, que é Cabo Delgado, mas também a mais empobrecida. Então, gente, eu acho que já passaram os meus 40 minutos ou não? Eu ainda tenho tempo. Se vocês me deixarem, eu acabo falando aqui. Não, mas pode. Nós estaremos aqui até as 11h30 no máximo. Mas você pode utilizar o tempo que quiser tentar não ultrapassar a... Certo, vou usar mais 7 minutos. Não, use a vontade. Até 11h20. Uhum. Então, esta insurgência em Cabo Delgado, que vocês tanto acompanharam, acredito na imprensa, os massacres, inclusive de crianças de 11 anos, tem justamente a ver com esta outra face da Frelimo, que de facto é uma mudança de um movimento que era de cariz marxista-leninista, comprometido com uma solidariedade internacional de libertação da região, para um regime que se vai perpetuar no poder a partir de fraudes eleitorais, até desembocar hoje num estado inviável, que é aquilo que é Moçambique. Atualmente há negociações em que o governo da Frelimo se recusa a ter ajuda militar internacional. Houve uma reunião a nível da SADC, este bloco do qual Moçambique é fundador, para discutir a situação militar em Cabo Delgado, em que o governo moçambicano se recusa a ter presenças tanto de tropas africanas, muito menos de tropas internacionais oriundas da Europa ou dos Estados Unidos da América, justamente porque nós conhecemos esta experiência. Todos aqueles países que aceitaram tropas ocidentais foram destruídos. A Síria, o Iraque, a Líbia, o Afeganistão. Há uma experiência internacional clara de que a presença de tropas europeias ou norte-americanas implica a perda de soberania do país. E principalmente em regiões onde sabemos que haver abundância de recursos minerais, petróleo, gás, pedras preciosas. Então, é neste contexto que a Frelimo tenta se equilibrar entre manter a sua soberania ou também tenta, por exemplo, com opções mirabolantes. O governo moçambicano agora está a tentar negociar a presença de tropas ruandesas, justamente porque o Ruanda é aquele país que nós não teríamos medo, é distante, mas não aceitou, por exemplo, as tropas angolanas ou sul-africanas ou as tropas da SADC. Por outro lado, além deste conflito, Moçambique ainda vive um outro conflito interno, que é um remanescente de homens da Renamo, né? Que depois da morte do seu líder Afonso Dhlakama, eles se revoltaram com o processo de desmobilização e realizam alguns ataques. Então, Moçambique tem agora pelo menos 3 frentes para resolver. A primeira é Cabo Delgado, uma insurgência de cariz, dizem que é islâmica. Fica difícil usar a palavra islâmica justamente porque eu conheço o mundo islâmico. Então, evito este jargão que eu ouvi aqui no Brasil, que o Hamas é terrorista, toda uma linguagem aqui muito parcial,
né? Este atrelamento do Brasil ao discurso ocidental, quando nós sabemos que a luta do povo palestino, que a luta do povo palestino é uma luta justa, e que o Hamas representa apenas o braço armado de um país que não tem condições de lutar ao mesmo nível com o Estado de Israel. Temos também este conflito dos homens residuais da Renamo, mas também outros problemas que Moçambique se tornou um palco de tráfico internacional de drogas, inclusive até com o apoio da própria elite moçambicana. Quero lembrar que recentemente, né, um famoso membro do PCC aqui no Brasil foi preso em Moçambique. Então, há ligações claras do governo de Maputo com esses grupos, em que, de fato, recentemente foi descoberto aqui no Brasil de que o adido cultural do consulado moçambicano em Belo Horizonte era membro do PCC. Então, só o governo moçambicano pode explicar estas ligações. Então, isto mostra como Moçambique, de um Estado moralizado, socialista, se transforma hoje, 46 anos depois, num Estado inviável, quase que num Estado falhado. E Moçambique é dos países que detém as maiores reservas de gás natural, de petróleo, mas também de carvão mineral. Então, Moçambique vai se ver neste dilema de ter que resolver 3, 4 conflitos, mas atenção, o partido continua o mesmo. Nós temos sido governados pelo mesmo partido há 46 anos depois. Há uma reprodução da elite da Frelimo. E, logicamente, que é uma ala dura do partido que se recusa a reformas no país. Nós tivemos o maior escândalo da África recentemente. Perdão, quando foi descoberto que, em 2013, pessoas do governo moçambicano contraíram uma dívida de 12 bilhões de dólares, para comprar armas e tudo, e boa parte desse dinheiro foi parar nos bolsos desses dirigentes, né? É o maior escândalo que conhecemos em África, e nós nos questionamos como isso é possível. Tanto dinheiro Moçambique precisava dessa dívida, mas ainda é um dinheiro que foi parar nos bolsos das pessoas em Moçambique. Então, nós, além de termos um Estado corrupto e capturado por corruptos, temos um Estado que se não reconhece em si como responsável pela situação do país. E tudo isso é dividido com o povo moçambicano. Então, por isso é que eu dizia que a minha reflexão não é uma reflexão comemorativa do Dia da África ou dos 46 anos. É mais uma reflexão acerca dos desafios de como, de um projeto socialista de solidariedade internacional, nós mudamos para um país capitalista que segue firmemente as receitas do FMI, Banco Mundial, e hoje nos tornamos este Estado inviável. Então, gente, eu vou parar por aqui a minha reflexão, né, e ouvir aqui o que é que o debate vai dar. Obrigado. Obrigado, Ercílio, por essa ampla e interessante reflexão que tem nos ensinado muito sobre a realidade da Moçambique. Posso dizer que às vezes chegam notícias soltas, notícias sem concatenação, às vezes sobre algumas ações armadas em Cabo Delgado, acusações da mídia de corrupção com respeito a alguns dirigentes do país. E tudo isso você conseguiu unificar e dar uma explicação lógica, uns antecedentes lógicos também, e uma consequência que é a lógica resultante dessas ações feitas pelos moçambicanos. É interessante que a história não é como gostaria que fosse. A história, nem sequer como os dirigentes, os criadores da República, os lutadores pela independência, tinham um pensamento de um futuro do país totalmente diferente. São os povos os que precisam, a cada momento, modificar, retificar seu rumo e conseguir criar ou implementar o tipo de república que é melhor para todos e que todos gostariam de ter. Gostaria de dar espaço para alguma pergunta de alguns dos participantes. Temos
pocos minutos, apenas 10 minutos para concluir esta fase de nuestro evento. Eu vou ler só uma aqui colocada no chat. Lucía pregunta: contexto mundial tem enfraquecido regimes democráticos, bem como intereses econômicos. Como reage a população diante desta situação de opressão? Pode responder. Diz: como reage a população diante desta situação de opressão? Sim, como eu dizia a vocês, Moçambique agora vencia um estado capturado, né? Houve várias iniciativas da sociedade civil de contestação, várias manifestações, mas estas têm sido reprimidas. Recentemente, agora, né, domingo passado, houve uma manifestação de grupos moçambicanos, não era contra o governo, era contra a situação vivenciada pelo país e também a favor da Palestina. Essa manifestação foi impedida com bombas de efeito moral em Moçambique. Semana passada também houve outra manifestação do grupo de estudantes universitários contra o excesso de regalias dos deputados moçambicanos. Eles estão votando aí um projeto de lei que prevê aumento de regalias, de salários, de cargos e carros, e um grupo de estudantes saiu à rua, também foi recebido com violência. Então, Moçambique foi o país que mais desceu entre os países falantes de língua portuguesa em termos de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né? Desde há 10, 12 anos atrás, que pessoas ligadas à oposição têm sido assassinadas. O caso mais flagrante foi de um constitucionalista franco-moçambicano, Gilles Sistak, que foi morto com cerca de 7 tiros de AK-47. Logicamente que isso está ligado ao governo moçambicano, fica claro. Outros professores, inclusive até que estudaram aqui no Brasil, sofreram atentados à própria vida também, levaram tiros de AK-47, hoje têm problemas de saúde. Várias pessoas ligadas à oposição são ameaçadas ou foram agredidas. Então, este é o momento que a gente vivencia em Moçambique. É um momento complicadíssimo, delicado, em que, de fato, há um exacerbar, um extremismo do grupo que está no poder, em que ele não aceita fazer uma autocrítica. Então, esta é a situação que a gente vivencia em Moçambique. Eu gostaria de perguntar, aproveitar estes últimos minutos, para perguntar sobre alguns movimentos, algumas instituições da sociedade civil tradicionais. Por exemplo, os sindicatos moçambicanos. Eles, ante esta situação pela qual tem passado o país, como eles atuam? Qual é a posição fundamental dos sindicatos? Certo, entendi. Primeira coisa, acho que vocês devem ter recordado que eu disse a vocês que a sociedade civil moçambicana ela é criada de fora para dentro. Então, nós vivenciamos um regime socialista, né? O regime socialista, vocês sabem, é o regime de cariz popular. Então, durante o seu processo, a Frelimo criou os seus braços políticos, que eram as chamadas organizações da sociedade civil no regime de partido único. A primeira é uma organização chamada Organização da Juventude Moçambicana, né, a OJM, e também a Organização da Mulher Moçambicana, e também tinha uma Organização Nacional dos Professores, a ONP. Então, estes eram os braços da sociedade civil, mas eram braços do partido durante o regime do partido único. A partir da década de 90, é criada uma sociedade civil, mas esta é criada de fora para dentro, porque ela é criada com fundos dos doadores dos Estados Unidos da América. É aí que surge, por exemplo, a imprensa privada. Até há pouco tempo, nós vemos cerca de 15, 20 anos em que havia apenas jornais estatais ligados ao partido no poder. Nós não tínhamos um setor privado porque éramos um regime socialista de partido único. A partir da década de 90, a partir de fundos de dinheiro doados de fora, é que começa a surgir uma imprensa moçambicana livre, por assim dizer, que contesta, e também diversas organizações de sociedade civis. Portanto, os sindicatos, todos eles, estão atrelados, por assim dizer, ao partido no poder. Mas já as organizações da sociedade civil, estas sim vêm tentando resistir. Tem várias organizações do meio rural que lutam contra a corrupção, muito famosíssimas, inclusive organizações de LGBTs que procuram reconhecimento
do Estado moçambicano. Mas, mesmo assim, elas são muito cerceadas, por assim dizer. Há uma apreensão constante. Recentemente, em Moçambique, houve um incêndio num jornal popular local, e não é um jornal do Estado, e há uma acusação grave de que, de facto, o partido no poder mandou incendiar este jornal, por exemplo. Não é um jornal da oposição, mas é um jornal que, de facto, faz um jornalismo investigativo. Então, a situação em Moçambique, o que nós temos é uma sociedade civil que é criada de fora para dentro, mas que o Estado tenta capturar para si por meio de ações de repressão, de cerceamento. O Estado moçambicano está a tentar voltar uma lei em que aumenta ainda mais os impostos que devem ser pagos pelos veículos de imprensa privados. É uma tentativa clara de cercear esta imprensa, esta liberdade de expressão em Moçambique. Muito obrigado, professor. Agora eu gostaria de convidar a profesor y a todos los presentes para nos preparar para la próxima mesa que comienza a 30. Entonces, saben que es necesario unos minutos para fechar y después abrir a mesa, o sea, un link das 11:30. Mas antes, vamos a dar unos minutos para el profesor Edimar Costa, nuestro projetor, que quiere decir algunas palabras neste curtinho tempo. Bom, obrigado, Dionísio, pela oportunidade. Então, eu queria só parabenizar o nosso palestrante. O que nós tivemos aqui foi uma aula que muitas vezes não está nos livros, né? E nos conta uma história privilegiada de alguém que participou e que estudou muito bem o processo. Muito obrigado, parabéns pela apresentação. Então, para todos, obrigado por estar aquí presente, nos acompañando en este evento, y podemos encerrar esta sesión convidando a todos y todas a abrir un próximo link que es dedicado es una mesa redonda dedicada a un asunto, a un tema cultural muy interesante que es los panos da costa. Vamos a... Pronto, eu agradeço a todos. Tchau, tchau, e até uma última oportunidade. Tchau, e muito obrigado por ter aceito o convite. Tchau.